Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um episódio do Relacionando. Não importa o horário, se você é da manhã, se você é da tarde, se você é da noite, mas você que colocou no nosso canal, você que abriu a sua playlist no Spotify, você que decidiu ver o que o Relacionando tem para falar em 2024. A gente vai falar sobre gente, porque o Relacionando é sobre isso. É sobre quem faz acontecer, é sobre quem faz a roda girar, é sobre gente. E para falar sobre gente, a gente está aqui com a pessoa mais indicada possível. Nós estamos com Mariane Pieroni, certo? Acertei isso, o sobrenome? Certinho. Pieroni. É diretora atualmente no iFood, certo? Exato. Diretora de People. É isso? Isso. O que é ser uma diretora justamente de People? Boa, vamos lá. Primeiro, obrigada. Um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Vamos lá, o que é ser diretora de People, né? O que é essa área de People? Acho que a área de People, ela tem diversos produtos, né? Antigamente a gente falava que a área de People tinha subsistemas de People, né? Subsistemas que a gente conhece como remuneração, benefícios. E subsistemas nem é uma palavra que combina com People, né? Não. Dura demais. Então eu gosto de dizer que eu trabalho com alguns produtos de People. Então eu acho que a área de People, ela é grande, ela olha para vários quesitos e eu olho para 3 coisas em específico que eu gosto muito, por sinal, e que eu construí a carreira, que é desenvolvimento de pessoas. Então toda a parte de treinamento, capacitação e desenvolvimento para um próximo nível, para uma próxima cadeira, para uma nova habilidade, enfim. Olho também para todo o processo de talent management. Boa. Exato. E também olho para o processo de diversidade e inclusão. É bem recente na minha carreira, não é algo trivial para mim. E tô super aprendendo nesse processo também. Então, cuido desses produtos de People hoje. Ou seja, você é a pessoa que trabalha para quem trabalha lá dentro. Exato. E isso eu não sei se todo mundo que trabalha dentro de uma empresa tem essa empolgação que eu também tenho, né? Que é olhar e falar, cara, um publicitário, vamos pegar a mim como exemplo, um publicitário que um dia já trabalhou em agência, ele tem aquele momento de empolgação quando ele recebe um prêmio por um anúncio que ele veiculou numa revista famosa, ou naquela premiação na França, em Cannes, que tipo falam, olha, aquele comercial que você fez, estamos premiando. Agora, isso demora para acontecer, esse prêmio demora para sair. A pessoa que trabalha com people, a pessoa que trabalha com gente, vê todo santo dia dentro da empresa Exato. O resultado da coisa que ela está implantando ali dentro. Ela vê no olhinho da pessoa brilhando porque foi reconhecida, porque foi meritada de alguma forma, né? Ela olha aquele post que a pessoa foi lá e colocou no LinkedIn espontaneamente porque quis fotografar alguma coisa que ela recebeu, sei lá, de onboarding ou de repente Exato. de Dia das Mães, etc, né? A gente vê no dia, né? Por isso que eu acho que é tão incrível trabalhar com gente, né? É impressionante. Eu costumo dizer que trabalhar com gente é de fato impactar a vida das pessoas todos os dias. Às vezes de uma forma grande, outras menores, mas está impactando gente todos os dias, né? Então, ontem mesmo eu tive um exemplo disso. A gente estava rodando um programa de liderança lá, uma abertura de uma turma, de várias outras que a gente está rodando para média liderança, e aí uma pessoa mencionou no Instagram, uma pessoa do próprio iFood, um líder, Mari, eu tô aqui no programa de liderança, que incrível, que abertura, que líder inspirador, que era o Gustavo Witt, o meu VP. E ele tava lá fazendo a abertura do programa e a pessoa me mandou uma mensagem dizendo quanto que ela tava emocionada de estar naquele lugar, de ver aquela pessoa inspiradora falando com ela. Então, acho que às vezes a gente acha que é óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. Acho que a gente toca as pessoas de uma maneira diferente. Já viu para onde é que o papo vai? Tem muito mais. Roda a vinheta aí. Meu nome é Felipe dos Santos, eu sou apresentador do Futuro Melhor podcast corporativo focado em gente. E se você ainda não assistiu todos os outros episódios que nós temos aqui já no canal, corre, maratona, assiste, coloca na sua playlist, coloca no carro, vai viajar? Bota também para ouvir, mas eu preciso da sua ajuda e eu vou pedir hoje, se inscreve. Porque se eu tiver que pedir todo dia... para alguém colocar um post novo no Instagram, para alguém fazer um story, para alguém fazer qualquer movimento de divulgação, eu sei que vai chegar longe. Mas se você se inscrever, se você compartilhar o episódio, se você comentar nesse episódio, a gente vai muito mais longe. Então ajuda o canal, se inscreve, entra na rede social. Tem muito mais de onde ver isso.
E aí eu tava falando para você sobre o fascínio que é trabalhar com pessoas. E aí eu queria entender o seguinte. Você sempre esteve trabalhando com gente? Eu vou dizer que eu me antecipei nessa pergunta e dentro das suas redes sociais eu fui ver que você começou como recepcionista, certo? Exato. E aí segura essa informação porque eu quero te fazer uma pergunta a respeito disso. Antes, vamos ver como é que no seu LinkedIn você se apresenta. Mariane Pieroni Siqueira é diretora de People, Desenvolvimento e Diversidade e Inclusão, atualmente no iFood, né? Lucas, desce um pouquinho pra gente, por favor. Aqui. Você estava dizendo, então, que você atuou na capacitação de profissionais, treinamento, competência, análise de clima, toda aquela coisa da comunicação interna mesmo, né? Sempre foi dentro desse universo que você trabalhou? E aí a gente volta para aquela pergunta que eu ia te fazer. Trabalhar com recepcionista, recebendo pessoas, lidando todos os dias, ajudou você a encontrar esse caminho? Boa. Eu acho que no final, Felipe, eu sempre trabalhei com gente, mas eu nunca me vi nesse lugar de people, de recursos humanos exatamente. Então, quando eu comecei lá como recepcionista, era aquela fase mais de não sei ainda o que eu vou fazer da vida, precisava de um emprego, óbvio, para pagar a faculdade, e fui me aventurar. Antes disso, trabalhei como estagiária, trabalhei também numa empresa de plásticos, e quando eu cheguei a recepcionista, até tive, era um escritório de advocacia, até o dono do escritório na época falou, Mari, vem trabalhar, vai ser advogada, e eu, não quero, não faz sentido, não tem nada a ver comigo. E aí acabei saindo desse escritório e fui para uma outra empresa, era uma empresa, na época era um site, e essa empresa eu fui trabalhar dentro de qualidade. Então, fui fazer monitoria e auditoria de qualidade para essa empresa. Também nunca tinha trabalhado com isso. E aí, tem uma coisa que eu acho que é uma mágica que acontece com as pessoas que trabalham em people, que tem uma sensibilidade. E eu acho que essa sensibilidade, ela existe em outras áreas também, tá, Fê? Mas eu acho que tem uma sensibilidade das pessoas de people, que é alguém da área de people, naquele momento, me olhou e falou, puxa, ela pode trabalhar em people. E aí, essa pessoa, que é a Dani, ela olhou pra mim e falou assim, Mari, eu preciso de alguém aqui em treinamento, treinando as pessoas que estão chegando, porque estava em expansão a empresa na época, e você é a pessoa, porque você faz auditoria e monitoria, você sabe do sistema, você sabe quais são as fraudes que podem acontecer. Então eu quero exemplificar para as pessoas o que não se pode fazer, principalmente aqui, para que elas permaneçam na empresa por mais tempo. E eu falei, opa, não sei o que é essa coisa aí, mas vamos. E aí começou essa trajetória em treinamento. Então, tenho mais de 16 anos em treinamento e desenvolvimento. Era a minha área core dentro de People. E aí, depois, com o tempo, eu fui assumindo outras responsabilidades, né? Então, voltando à sua primeira pergunta, a minha sensação é que sim. Eu acho que ali me abriu portas. E eu acho que desde o estágio, né? Eu trabalhava no estágio na rua, em campo. E aí, basicamente, eu já atendia público, né? Eu já estava em interação com o público. Então, acho que isso fez brilhar os meus olhos. Então, quando eu olhei aquela oportunidade de fazer só isso, né? De olhar só para isso e não ter, de repente, uma atividade específica que tenha a ver com pessoas, mas que não seja exatamente para as pessoas, seja desenvolvimento, que é o que eu gosto de fazer, é o que me dá felicidade, o que me dá prazer. Acho que eu vi essa oportunidade ali e de fato... Eu tenho certeza que ali me abriu os olhos para que eu tivesse um pouco mais de cuidado com as pessoas, né? Então, quando você é recepcionista, você está recebendo as pessoas. Elas têm que se sentir acolhidas, elas têm que receber um sorriso no rosto, elas têm que saber que você está ali solícito para ajudar. Então, minha sensação é que sim. Acho que a minha trajetória me levou para People. Muito bom. Lucas, você consegue descer mais um pouquinho, por favor? E ali... exatamente nesse último post que tem ali, você abre ele pra gente, por favor? Esse último que tava lá rolando ali embaixo. Esse agora, por muitos anos. Esse. Clica no próprio post. Isso, obrigado. Eu quero conversar com você sobre isso, porque agora você está sentado aqui na mesa de um podcast. Você fez uma boa lição de casa, hein? Eu preciso entender de gente para poder falar com gente. Incrível, muito bom. E você está sentado agora aqui numa mesa de podcast, conversando comigo a respeito da sua trajetória, conversando a respeito do conhecimento que você adquiriu, mas você colocou aqui há 3 meses que por muitos anos você teve
falando sobre a tua trajetória, compartilhando conhecimento, mas em algum momento você olhou e falou, esse lugar perdeu sentido para mim. Isso me impactou, que eu olhei e falei, caramba, tipo, eu tô chamando uma pessoa para conversar comigo, será que ainda faz sentido para ela sentar e conversar? E aí eu quero que, ao invés de ficar lendo aqui o post, eu quero que você conte pra gente o que foi que aconteceu e como que você tá agora. Bacana, show. Fê, eu venho de uma... Obrigado, Lucas. Eu venho de uma trajetória de carreira em que eu fico bastante tempo nas empresas por onde eu passei. Então, é uma média aí de 6 anos, pelo menos. E na última empresa, antes de ir pro iFood, eu já olhava e falava... Eu ia muito em evento, assim. Eu viajava o Brasil inteiro, eu trabalhava com um time comercial, eu tinha um time de treinamento comercial, então eu treinava em campo os meus executivos, digamos assim. E eu ia muito nesses eventos. Só que quando eu olhava para esses eventos, me parecia que eles perdiam sentido. Porque eram mais do mesmo. Então eu ia para esses eventos, os clássicos de RH, olhava, feira, brinde, uma ou outra ferramenta nova, mas nada, uau, surpreendente. E aí quando eu fui pro iFood, eu fiz um projeto incrível, que é o projeto pelo qual acho que provavelmente eu fiquei conhecida lá dentro do iFood e fora do iFood também, que foi a avaliação de desempenho do iFood. Então, a gente usou o ENEI, que é a rede de interação que as pessoas têm para indicar para te avaliarem no processo de avaliação de desempenho, a gente usa bot, a gente usa conectado com Slack, então uma avaliação mais simples. E aí, nesse momento, eu virei essa pessoa que poderia, de novo, falar sobre coisas legais pro mundo, para as pessoas de RH, enfim. E eu fiz uma toada muito grande nesse lugar. Então, eu falava muito sobre avaliação de desempenho, desenvolvimento que a gente estava fazendo com esses resultados. Só que eu não recebia coisas diferentes pra mim, assim. Eu olhava para aquilo e falava... E talvez pareça um pouco arrogante, sabe? Sim. Mas não é essa mensagem que eu quero passar aí, nem pra você, nem para as pessoas que estão assistindo a gente. Mas eu olhava e falava, nossa, quando eu vou falar com as empresas, sempre sou eu que conto as novidades, sempre sou eu que tenho algo para dizer que eu tô inovando. Nunca eu recebo uma informação de uma empresa que faça algo diferente, que funcione na realidade que eu vivo hoje. Então eu deixei de ir. Então eu parei de ir e meu time começou a ir no meu lugar, fazer palestra, enfim, e eu deixei de ir. E aí eu fui convidada, que foi exatamente esse post que eu fiz. Depois, acho que eu fiquei, sei lá, 1 ano sem ir nesses eventos. E aí eu fui convidada para ir nesse evento e para ser painelista. Tá. Mal sabia eu que em breve eu cuidaria de diversidade. Nesse painel tinha uma pessoa super atenta à diversidade, cuida disso em uma outra empresa, uma fintech. Conheci essa pessoa, a gente virou muito amigas, nos falamos até hoje. E depois eu descobri que eu ia cuidar de diversidade, ela super me ajuda hoje. Mas fui para esse evento muito... Confirmei em cima da hora, não tinha certeza se ia, se não ia, fui. E aí eu vi a mágica acontecendo de novo. Eu olhei e falei, caracas, eu preciso estar nesses lugares. Porque por mais que talvez não sirva pro lugar que eu tô fazendo network, eu tô conhecendo gente, eu tô entendendo as realidades, eu tô muito fechada na minha realidade. Que, óbvio, é uma realidade de bastante mudança. Sim. Mas é a minha realidade. O que as empresas estão vivendo lá fora? O que as pessoas estão vivendo lá fora? Então, eu abri os olhos para isso de novo. E aí, brilhou meus olhos de novo, tá nesses lugares. Não apresentando, mas compartilhando das outras pessoas o que elas têm para me dizer. Por mais que não sirva para minha realidade, para minha jornada hoje na empresa atual, eu acho que alguma coisa a gente leva das pessoas e com certeza eu vou lembrar disso quando eu tiver que colocar um projeto de pé, enfim. Sim. E você, eu até quero pegar um gancho do que você falou lá atrás, que parece até arrogante, né? Mas acho que não deveria soar arrogante a gente também se colocar em primeiro lugar, afinal de contas, a gente está fazendo também acontecer. Você deu uma entrevista recentemente para a GUP e falando sobre como ser protagonista no momento em que você precisa se adaptar ao molde que a empresa precisa de você, né? Será que o eu some nessa hora e é a empresa que surge, né? Você vira, como você disse, a porta-voz da empresa e o eu, Mariane, não existe mais, né? Ou a Mari consegue, tipo, de vez em quando, tipo, também colher frutos, né? E aí vem aquela pergunta, quem é que cuida de quem cuida de gente? Né? Como é que... eu não quero roubar a exclusividade que a GUP teve nisso, mas só fala para mim um pouquinho.
Tem como, então, ser protagonista também, tipo, sendo a porta-voz da empresa, trabalhando aos moldes da empresa? Eu acredito que sim, Fê. Eu sou a prova viva disso, né? Como eu comentei lá no podcast. Acho que eu tive, e vou contar um pouco da minha história para tentar exemplificar isso para você e para o público que está assistindo. Em determinado momento da minha trajetória, eu olhei também para esse lugar de treinamento e desenvolvimento, né, área de desenvolvimento de pessoas, e eu falei, eu já faço isso. Não dá aquele frio na barriga, sabe? Aquela sensação de que eu tô sendo desafiada. Sim. Então, eu gostaria de um desafio. E aí, quando eu procurei a empresa para dizer, olha, eu preciso de um desafio. Eu quero um desafio. Eu fui sedenta por um desafio específico. Eu até brinco que as pessoas do meu time, né? Que não é mais meu time hoje, mas eu falava, mas eu não gosto de recrutamento. Eu não quero recrutamento. Eu quero esse desafio aqui de educação. Que eu achava que tinha mais a ver comigo e que talvez não me tirasse tanto da zona de conforto. E naquele momento, a empresa virou para mim e falou, olha, Mari, eu não preciso de você aqui. Eu preciso de você em recrutamento. A gente tem uma ideia de expansão muito grande, você já trabalhou com isso no passado, não é seu core, mas a gente acha que você consegue resolver esse problema pra gente. E aí eu olhei e falei, tá bom, né? Eu quero alguma coisa que me desafie, vou encarar e vou sair dessa zona de conforto. Então esse foi o primeiro episódio. E agora, recente, o segundo episódio foi ter assumido a área de diversidade. Então, nem no meu mais bonito sonho eu imaginava que eu ia receber esse presente de cuidar de uma área de diversidade. Eu não tenho expertise nessa área. Então, acho que ao mesmo tempo que a empresa necessita de mim nesses lugares, eu acho que ela está me abrindo os olhos também para novas oportunidades, para eu ser uma profissional mais completa. E diferente, talvez, do que as pessoas falem, né? A gente separa, né? Mari profissional e a Mari pessoal. Eu não consigo me ver separável. Acho impossível. Eu não consigo ver essa separação pra mim, Mari, assim, ela não cabe pra mim. Eu sou a mesma Mari pessoal, a mesma Mari profissional. Óbvio que os temas eventualmente são diferentes, mas eu sou a mesma pessoa. Então, eu acho que tem a ver muito com esse lugar de você se desafiar. Então, acho que para uma pessoa que gosta de um bom desafio como eu, quando a empresa te impõe um cenário e ela te traz um desafio que talvez não seja aquele que você tem estipulado de carreira, sabe? Acho que a gente saiu desse aspecto de empresas tradicionais que vão para um lugar de uma trilha de carreira muito pronta. Uhum. Então, você sai de uma posição júnior, vai para uma posição plena, depois você é sênior, vira especialista e vira coordenador, não existe mais isso, assim, eu não consigo ver isso. Eu acho que chama carreira não linear agora. Exato, também, né? Exato. Eu até vejo isso acontecendo em empresas mais tradicionais, em áreas mais operacionais, mas eu não consigo ver isso hoje na minha realidade, na realidade de startups, de unicórnios, enfim, de empresas de tecnologia. Óbvio, você tem minimamente uma matriz de habilidade de carreira, mas você não tem um objetivo traçado. Então, quando você não tem esse objetivo traçado, se você não tem uma empresa que te desafie, talvez você nem reconheça que você tem um desafio que você poderia assumir. Então, eu acho que nesse momento você se torna protagonista da sua carreira quando a empresa te traz um desafio, porque a escolha no final é sua, né, Fê? Eu poderia não ter escolhido por 2 vezes e eu escolhi assumir. E tô feliz com o meu desafio, tô feliz com a minha decisão. Então, antes da gente continuar, vamos fazer aqui um momento onboarding que todo mundo que senta nessa mesa passa. A gente brinca que é também o momento do Talent Acquisition. Vamos fazer o crachá da firma. Esse nome eu gosto mais. Eu vou tirar uma foto sua segurando a nossa plaquinha. Ok. E a gente vai montar o seu crachazinho aqui. Chique, hein? É bem legal. Vou tirar uma foto sua. E aí, instantaneamente, a gente passa aqui para nossa impressora. Muito bom. Enquanto a mágica acontece, vamos colocar a plaquinha de volta. Olha a tecnologia a nosso favor, não é mesmo? Cara, se bem utilizada, né? Ela é maravilhosa. Eu queria falar com você, então, sobre essa parte do desenvolvimento, rapidinho, para a gente poder entrar num outro tema que eu acho que hoje é a sua menina dos olhos, o lance do desenvolvimento e da capacitação.
Tá? Durante a sua jornada que você veio até hoje mesmo no iFood, aliás, achei muito engraçado que o público não sabe, mas o prédio onde hoje esse estúdio está foi o prédio onde a iFood começou. Exato. Eu não sabia disso, ninguém sabia disso aqui, a gente soube assim que a Mari chegou. Eram pequenas casas aqui antes, né? 2017, pequenas casinhas de 2 andares. Você pegou esse começo, então. No comecinho. Né? Eu cheguei, Fê, só pra você saber, acho que a minha turma de onboard completou 400 ou 450 pessoas. Aqui ainda? Aqui ainda. E aí foram para um prédio em Osasco. Exato. Caramba, né, cara? E hoje mais de 5 mil. Não, eu não duvido. Realmente é bastante gente. E quando você aplica esse trabalho de desenvolvimento, a gente normalmente ouve essa palavra desenvolvimento, treinamento, como... Até a palavra treinamento soa mais dura, né? É aquela coisa que parece que vai ser colocada a pessoa dentro de uma sala, ela vai receber uma quantidade muito grande de informação e ela que se vire com aquilo, ela que lide com aquilo. Como é que é o seu trabalho de desenvolvimento para que essa pessoa se sinta mais próxima, ela se sinta realmente treinada, ela se sinta realmente desenvolvida? Porque eu já vi que em várias empresas existem plataformas de aprendizagem e a empresa vai lá, vai jogando o que eles chamam de trilha, né? Vai jogando e fala, olha, é obrigatório, você senta lá, você assiste, etc. Em que ponto que vocês normalmente pegam a pessoa para ser desenvolvida e qual que é a expectativa de vocês que essa pessoa saia? Tá. Eu acho que existe um mundo de desenvolvimento antes da pandemia e existe um mundo de desenvolvimento pós-pandemia, na minha visão, Okay. tá? Quando a gente olhava antes da pandemia, eu trabalhava em empresa tradicional. Eu já estava no iFood, na verdade. Mas nas empresas tradicionais por onde eu passei, era esse treinamento sala de aula. Então, O máximo que eu via de oportunidade era... Trabalhava com time comercial, então exposição, montar ali um mini mercado, por exemplo, fazer esse treinamento em loco ali. Era o que tinha de, talvez, mais inovador. Antes de 2017. Vamos pensar que faz tempo já. Depois, quando chegou a pandemia... Eu senti que as pessoas precisavam, né? Na verdade, isso é real, assim. A gente fez uma pesquisa dentro do iFood e a gente descobriu que as pessoas estavam carentes e sedentas por desenvolvimento. Então, a rotina de trabalho, ela não tinha pausas, né? Então, você entrava de manhã, sentava, trabalhava até o final do dia, passava da hora, às vezes não almoçava, porque você estava naquela rotina. Mas desculpa te interromper, o que seria essa sensação de sede por desenvolvimento de um colaborador, por exemplo? Não consigo ter tempo para me desenvolver. Então as pessoas levantavam a mão pra gente e diziam, não tenho tempo para me desenvolver, preciso estudar, preciso fazer um inglês, preciso receber um conteúdo novo, preciso me especializar em uma certificação de tecnologia, não tenho tempo para isso, porque a minha rotina de trabalho não permite. Perfeito, então, por favor. E aí a gente entendeu que a gente precisava olhar para isso com cuidado, e a gente criou lá o que a gente chamou de quartas de desenvolvimento. Então, nas quartas das 9 ao meio-dia, a gente fazia um slot na agenda para todas as pessoas, e elas tinham aquele momento para se desenvolver. Seja um desenvolvimento que a empresa estava oferecendo, um programa de treinamento ou algo desse tipo, online, seja um curso dentro da nossa plataforma, que chama eLearn, é uma plataforma e-learning, que ela poderia escolher e à medida que ela construísse o plano de desenvolvimento dela, ela podia seguir uma trilha em específico. Bom, isso funcionou por bastante tempo, as pessoas de fato estavam com a gente nessa quarta, a gente criou lives todas as quartas, então a gente trouxe N convidados para falar de N temas internacionais, nacionais, e foi muito legal pelo período que durou, e a gente tinha uma adesão alta, assim, muita gente conectada online assistindo, e depois isso foi acabando, foi se perdendo, né, depois que voltamos da pandemia, as coisas foram voltando ao normal, digamos assim, aquilo já não fazia mais sentido. E aí quando a gente olhou para isso, a gente falou, putz, não, a gente precisa de novo resgatar aquela raiz de desenvolvimento que é estar em sala de aula, que é fazer rodas de conversa, que é conversar com pessoas que talvez essas pessoas não se sintam confortáveis no dia a dia, abrir um espaço, por exemplo, com o CEO do iFood, para que as pessoas só perguntem as coisas para ele só responda e não tenha apresentação. Então a gente foi construindo outras formas de fazer desenvolvimento, mas eu vejo hoje que o latino, no geral,
ele, e a gente se inclui nisso, ele não tem esse interesse por e-learning, assim. Olha. Eu vejo na nossa realidade lá, assim, as pessoas, a gente precisa incentivar muito, falar muito sobre as trilhas para as pessoas fazerem de maneira online. E aí a gente mudou essa chave. Então a gente resolveu que não vamos ter mais tema obrigatório. Óbvio, né? Ainda existe algumas coisas, código de ética, segurança de informação, essas coisas ainda precisam ser obrigatórias e todo mundo que entra precisa passar por já não é isso. nem obrigatório, é necessário. Exato. Mas a gente não fala mais sobre obrigatório, porque a gente entende que as pessoas não vão fazer ainda assim, aí que não fazem mesmo. E a gente vai para um lugar de autoinscrição. Então, Fê, você tá afim de fazer um treinamento de liderança? Se inscreve. Eu te conto o programa, faço um kickoff, falo sobre o que a gente vai comentar, quem são os meus convidados, e você se inscreve se você quiser participar. Então, a gente foi para um lugar de... Eu prefiro ter em sala de aula, né, para esse momento, seja online ou presencial, pessoas que realmente estão afim, que querem se desenvolver naquele tema, do que ter 90 pessoas dentro de uma sala e elas não estarem afim daquele desenvolvimento, ou aquilo não fazer sentido para a carreira delas. Então, elas escolhem aquilo que elas querem seguir, de acordo com feedback, de acordo com o plano de desenvolvimento. E tem funcionado. Eu vou, antes de seguir, te entregar o seu crachá. Tá? Seja bem-vindo à família do Raciocinando. Obrigada. Já vou pôr, posso? Mostrar pra câmera como é que ficou. Lindíssimo. Pode pôr, fica à vontade, é pôr. seu. Uma coisa que me chama muita atenção quando eu vejo o lance do obrigatório dentro desse processo de desenvolvimento e eu não sei se eu vou conseguir fazer essa pergunta de uma forma que não fique confusa. Quando eu contrato uma pessoa, eu contrato ela pela habilidade que ela demonstrou que estava lá naquele currículo que ela apresentou e também pela necessidade que eu tinha para aquela vaga. Então, beleza. Então, deu match. O currículo que ela me apresentou, a necessidade que eu tinha, ok, beleza. É certo dizer que a empresa contrata alguém já esperando, tendo a expectativa que essa pessoa vá seguir um caminho obrigatório de desenvolvimento? É certo dizer que a empresa pode esperar isso da pessoa? Ou seria mesmo isso que você estava falando agora há pouco, esse jogo de cara, você quer? E a outra pessoa vira, quero. Beleza, legal, porque a gente vai ganhar junto em cima disso. E aí se essa pessoa fala, não quero. A empresa olhar e falar assim, tá bom, tranquilo, sem problema nenhum. Eu não sei se eu consegui me fazer claro nessa pergunta, mas é que às vezes eu fico olhando e falando assim, tem empresa que pede a obrigatoriedade disso e parece que ela contratou uma pessoa que não era pronta o suficiente, que ela quer que essa pessoa esteja um dia pronta, então ela obriga essa pessoa a se desenvolver. É estranho, espero que não sejam muitas empresas que vejam a coisa dessa forma, mas é que essa palavra obrigatória, ela me pega, né? Me pega também, tá? Assim como a palavra retenção também me pega num lugar muito ruim. Retenção. Parece que a gente tá fechando as pessoas, né? Retendo numa prisão, enfim. Se fez claro, sim. Eu acho que não tem o certo ou errado, tá, Fê? Eu acho que acontecem os dois casos. Vou te dar alguns exemplos aqui. Se eu contrato uma pessoa para uma área de tecnologia e ela precisa saber uma linguagem específica, eu até posso contratá-la, mas para ela executar o trabalho dela do dia a dia, eu preciso oferecer a ferramenta para que ela exercite isso. Sim. E aí a ferramenta talvez seja o desenvolvimento para que ela consiga codar naquela linguagem. Então, eu acho que em alguns momentos, sim, é importante você ter aquele conhecimento, você ter aquela habilidade em específico, mas não necessariamente é real. O meu caso é um caso desses. Eu era de qualidade, fui para treinamento e desenvolvimento na época e eu não tinha essa habilidade. Eu aprendi com as pessoas que já estavam nessa área, com os cursos que a empresa me forneceu. Eu gosto muito de dizer que eu preciso ser a dona da escolha, né? Então, eu falo bastante para o meu time. Eu escolho todos os dias trabalhar onde eu estou trabalhando, porque eu poderia não estar lá. É verdade. Seja por uma intenção da empresa, seja pela minha própria intenção. Então, eu acho que esse lugar de desenvolvimento também é uma escolha. Então, quando a Mari aceitou diversidade e inclusão, a Mari aceitou também se desenvolver em diversidade e inclusão. Porque eu sei que eu vou precisar disso para desempenhar basicamente o meu papel. Então, eu acredito que sim, existem situações em que você vai precisar, você pode até contratar, a empresa pode contratar a pessoa, mas ela não tem uma característica específica, um conhecimento que você vai precisar investir tempo e dinheiro para essa pessoa.
E aqui eu acho que vale fazer um adendo, porque eu acho que nem sempre as empresas estão dispostas a fazer isso. Ah, sim. E aí eu acho que hoje talvez não seja mais a realidade por esse motivo. E tem motivos em que a empresa olha e fala, ok, vou te contratar e vamos embora, sabe? Ainda existe aquele preconceito de eu não vou desenvolver uma pessoa que um dia não vai estar mais aqui para trabalhar para mim? Não. Tá acabando, ainda bem que tá acabando. Por isso que eu não gosto da palavra retenção, né? Sim. Quando você fala, identifiquei que o Felipe é um talento na minha empresa. Qualquer que seja o critério, são vários os critérios, depende da empresa, tá? Eu concordo. Somos. Identifiquei, é um talento. A gente tem uma palavrinha que eu também não gosto muito, mas talvez o público me entenda. A gente fala de uma gestão de consequências. Óbvio, se você é um talento pra mim, eu não quero te perder como empresa. Eu quero que você fique aqui. Talvez você mude o futuro da minha empresa daqui 1 ano, 2 anos. Verdade. Então eu preciso ter você comigo. Só que pra te ter comigo, eu preciso fazer essa gestão de consequências. Então, o que é legal pro Felipe? O que ele quer viver? Putz, é uma experiência internacional? Ele quer ir pra Harvard? Ele quer ir pra Stanford? Não, ele só quer... Enfim, fazer um intercâmbio, ficar no nosso hub em Portugal e já tá bom pra ele levar a família dele e viver uma experiência internacional. Ou ele quer só um curso aqui mesmo pra se desenvolver, ou ele quer ter um coach, ele quer ter uma mentoria. Enfim, podem ser N coisas essa gestão de consequências. Mas à medida que você tem esse talento, você quer manter ele na sua empresa. Então, minha sensação no final é que sim, mas como é que eu posso te dizer isso? Acho que depende muito da realidade da empresa, da companhia. Então... Porque a gente costuma dizer, dá muitos exemplos, a gente sabe que nem todas as empresas têm a mesma estrutura, a mesma realidade, que tem cargos, inclusive, que tem mais privilégios que outros, né? A gente está falando desse jeito, que é como se desenvolver uma pessoa de um cargo bem baixo e desenvolver alguém de uma liderança já a mais cargo de confiança, fosse a mesma coisa, a gente sabe que não é. Exato. Né? Então, eu bato muito nessa tecla aqui também, né? Às vezes a gente fica falando tal, não sei o quê, e vai ter sempre uma pessoa que vai lá comentar e falar assim, mas é isso porque você não é da área, por exemplo, de manutenção da empresa. Porque se você fosse, você veria a vida com outros olhos. A gente sabe disso, né? Então, é questão de escolha, como você falou, mas nem sempre essa escolha existe, né? Exato. Vamos aproveitar esse gancho do nem sempre a escolha existe para dizer que dentro de uma empresa, uma das coisas que, graças a Deus, estão começando a ser reparadas é a diferença entre as pessoas, né? E agora a Mari se encontra num pilar finalmente desafiador, como ela queria, né? Trabalhando com diversidade e inclusão. Eu quero saber de você o seguinte: beleza, entrei nesse cargo, como que você foi recebida? Como foi colocar suas ideias nisso? Quais são os frutos que você está colhendo a partir disso? Mas principalmente, qual é a maior dificuldade? Tá bom. Eu acho que de cara eu me coloquei algumas barreiras. Tá. Então essa área, ela existe há algum tempo no iFood, ela nasceu há uns 3 anos, quase 4. E eu sempre atuei com diversidade, mas no âmbito de desenvolvimento. Então, os programas de aceleração, sempre tive esse olhar. Nunca fui a dona da diretriz, da estratégia e etc. E o iFood assumiu alguns compromissos públicos, então meu time sempre esteve presente para esse desenvolvimento, para a gente chegar e alcançar esses compromissos públicos. Então, acho que o primeiro desafio foi assumir a área no momento em que a gente deveria renovar os compromissos públicos e a gente não atingiu 2 desses compromissos. 2 a gente foi bem e 2 não. Óbvio, era uma meta bem desafiadora, num curto espaço de tempo, então acho que tem seus avanços, mas ainda assim a gente não atingiu o objetivo que a gente se colocou. E eu acho que uma barreira que eu mesma me criei foi... Caramba, eu sou mais uma mulher branca, privilegiada, hétero, cis, que tá sentando nessa cadeira e talvez a empresa não veja essa representatividade. Imaginei que você fosse dizer isso. É bem... Acho que talvez padrão, né? De quem assume essa cadeira e não tem, talvez, alguns lugares de fala.
E aí o primeiro start que me deu foi, não, eu preciso mudar essa realidade, tá tudo bem eu assumir essa área. E eu acho que eu sempre tive uma característica, principalmente no iFood, de eu sou muito boa de relacionamento. Ótimo. Então eu transito muito no C-Level, eu transito muito com as lideranças, eu transito muito com a base. Então eu sou uma pessoa relacional. E aí quando eu olhei para essa posição, eu falei, eu preciso fazer esse relacional, porque não necessariamente sempre vai ser uma meta diversidade. E eu preciso movimentar isso de alguma maneira na empresa, não com base em metas, porque eu também não acredito que só com base nisso a gente consegue movimentar ponteiro. Mas do outro lado, eu preciso ter alguém que faça um front para mim, que tenha essa representatividade. Então eu tive umas 2, 3 conversas quando eu sentei nessa cadeira e a gente anunciou para o público do iFood que eu sentei nessa cadeira, de pessoas dos nossos grupos minorizados, das nossas comunidades, me perguntando, tá bom, você é mais uma, cadê a representatividade dessa cadeira? E a minha primeira resposta foi, eu tô buscando uma pessoa para sentar nessa cadeira gerencial, para me ajudar, que também tenha muito conhecimento, porque eu não sou dessa área em expertise, mas eu preciso de alguém que possa me apoiar, porque eu faço esse front muito bem, essa pessoa faz esse back muito bem. Então, acho que meu primeiro pensamento e minha primeira barreira foi essa, de temos um problema, porque isso já era frequente nessa área, e eu era uma das pessoas que olhava e falava, tá fazendo sentido isso, né? E aí, mais uma vez... A pessoa que te trouxe para esse cargo, ela antecipou isso? Não, porque não. eu acharia natural que não antecipasse. Não, e eu acho que é porque eu já tinha essa transparência. Para mim já era muito claro isso, que a gente precisava fazer esse tipo de movimento, sabe? E foi muito curioso, assim, Fê, porque eu tava ainda em recrutamento antes de assumir a área. E quando eu assumi, na verdade, semanas antes de eu assumir a área, eu tava fazendo esse processo. Eu escolhi fazer o processo dessa pessoa para a antiga gestão. E o meu pedido foi, deixa eu fazer esse processo, eu sou de recrutamento, não vou dar para ninguém do meu time, vou fazer porque eu quero buscar uma pessoa que também conheça de desenvolvimento. Tá. Porque eu quero plugar a minha pessoa de desenvolvimento nessa pessoa. Então ela vai deixar de responder para mim, vai responder para essa pessoa, porque ela tem uma estratégia única como uma squad. Claro. De como atuar com diversidade dentro aqui da organização. E eu comecei a procurar essa pessoa. Então, no processo... eu encontrei essa pessoa e depois eu descobri que essa pessoa ia ser do meu time. Então foi uma coincidência boa, no sentido de, caracas, eu fiz a minha própria vaga, sem saber que era a minha própria vaga, e encontrei essa pessoa que tem expertise, que consegue fazer esse back e eu consigo fazer o front. Então, que bacana. Foi muito, muito legal ver isso sendo tangibilizado. Falando de acertos e o que talvez me dê medo, eu não sei se a palavra é medo, mas que me deixa desconfortável, eu acho que é um tema muito delicado, é complexo, e eu acho que tem um lugar que não dá para atacar tudo de uma vez, e isso eu vi ao longo da trajetória dessa área no iFood. E talvez as brigas, entre aspas, que a gente compre não sejam as brigas que as pessoas esperam, né? Então, eu costumo dizer que a empresa tem uma expectativa sobre diversidade, a pessoa diversa tem uma expectativa, a liderança tem uma outra expectativa, cada um tem uma expectativa, e alinhar todas essas expectativas é muito difícil. Então, hoje, por exemplo, quando eu olho para o iFood, a gente está num foco muito de pessoas negras. A gente já chegou na nossa meta de mulheres, que era o nosso compromisso público, mas a gente ainda tem um grande avanço para fazer. Avançamos muito, sim, mas a gente tem um avanço ainda nesse lugar. E aí, quando eu olho, por exemplo, a comunidade trans, eu falo, o que eu vou fazer para essa comunidade? Não é meu foco, mas eu não posso deixar isso de lado. E ao mesmo tempo as pessoas estão sedentas por desenvolvimento, estão sedentas por a gente falar sobre isso, por falar sobre... Nós estamos em janeiro, que Exato. É o mês da visibilidade trans, Exato. E que provavelmente vocês devem estar fazendo alguma coisa a respeito, certo? Exato. Então, acho que são ações... desde pequenas, ações grandes que impactam o público do iFood, mas que não necessariamente é a minha prioridade número 1, assim. E falar de prioridade também é muito difícil quando se fala de diversidade. Né? Porque parece que você está passando alguém na frente de alguém porque é mais importante. Exato. Né? Não, mas é como você disse, foram tantas décadas, vamos colocar tantas décadas sem olhar para isso, não vai ser agora, há poucos anos, que você vai conseguir pegar todo o balde
né? Exato. De todas as questões que existem e fala assim, beleza, eu vou tratar todas elas ao mesmo tempo. Não dá, né? Não dá porque você deixa de dar foco e você não consegue avançar. Uhum. Isso eu vi na prática, assim, ainda enquanto desenvolvimento não dona da área de diversidade, eu vi de longe. Se você tem muitos focos, é muito difícil atingir um objetivo maior. Então, acho que a gente se compromete em diversidade em fazer muito bem feito. Então, aquilo que a gente tem como prioridade, não sei se essa palavra é mais adequada, mas a gente vai até o final para fazer acontecer. Mas não deixa os outros grupos esquecidos. A gente tem falado sobre isso. A gente tem uma campanha no iFood de além de. Então, além de março, além de janeiro, Bom. então, além de julho. Que aí não endereça só aquele mês. Exato. E aí a gente tem o que a gente chama de comunidades, lá a gente chama de pólen, que são várias comunidades, então, sem barreiras, que para pessoas com deficiência, orgulho negro para pessoas negras, mulheres. Então, a gente tem várias comunidades e essas comunidades vão alimentando esse fluxo do além de. Sim. Mas tem um desafio ainda maior, que é essas comunidades, elas injetam conteúdos, elas chamam o iFood como um todo, mas ainda assim a nossa adesão é baixa. Sim. Então, acho que tem um desafio com a liderança também de estar presente nesses fóruns, de estar com a gente nisso, mas acho que é uma consequência também. Eu não sei se é curiosidade da pessoa que está ouvindo e assistindo a gente, mas a curiosidade minha é se esse trabalho todo envolve, inclusive, quem presta serviço no aplicativo? Sim. Não só quem está no escritório, nas matrizes. Sim. Agora a gente deve começar um trabalho com pessoas trans para entregadores. Para entregadores. Exato. Que bacana, cara. Exato. Vai ter um certo desafio aí, né? Tem. Porque dentro da empresa a percepção é uma, mas na rua a percepção é outra, né? Exato. E aí eu tenho 2 áreas separadas também, né? Então eu, enquanto diversidade e inclusão, olho para todo o público interno, iFood, e aí tem muita conexão com o externo, e aí impacto social, que é uma VP que existe no iFood, olha para essa relação com a comunidade externa. Sim. E a gente está conectada de alguma maneira para essas informações não descasarem para o nosso público interno também. Entendi. Toda vez que a gente fala de diversidade, às vezes a gente entende que basta fazer alguma coisa que valorize, nomeie ali naquele momento aquela categoria, aquele grupo, né? E esquece que a gente precisa conscientizar também quem não faz parte daquele grupo por algum motivo, né? Exato. Você sendo uma pessoa que, como você mesma disse, mais padrão e que não faz parte de grande parte desses grupos, né? Acaba conseguindo enxergar isso, né? Que outras pessoas como você precisam enxergar aquilo que você já está enxergando, Exato. né? Então, existe um trabalho feito de conscientização para esse pessoal. Existe, e eu acho que ele nunca é demais. E tem o tal dos guardiões também, não sei se é assim. Embaixadores. Embaixalovers. 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 Temos. Mas eu acho que é um trabalho que nunca é demais, assim. Eu acho que esse autoconhecimento em relação à diversidade e inclusão, até porque novas siglas surgem o tempo inteiro, novos temas surgem, então eu acho que a gente tem que estar sempre atualizado, independente se você atua com essa área ou não. Acho que tem que ter um interesse pessoal em fazer o mundo melhor, né? Sim. E olhar para isso e entender que existe e que a gente precisa mudar essa história. Lá no seu LinkedIn, eu estava fazendo uma pesquisa, como você mesma disse, e você fala sobre o futuro do trabalho, né? Considerando esse aprendizado que você teve, tanto em capacitar pessoas, quanto em valorizar a diversidade. Você está olhando para frente de que forma? De uma forma mais otimista, pessimista? Qual que é o futuro do trabalho aos seus olhos? Eu sou sempre otimista. Ótimo, legal. Eu gosto de uma palavrinha que fica ali no meio, que é possibilista. Possibilista. Exato. Eu não tinha ouvido e gosto dessa palavra. Eu acho que entre realista e otimista, possibilista... Sempre existe uma solução, sempre existe uma Exato, possibilidade. Eu gosto de acreditar que a possibilidade existe. Acho que tem uma nuvem pairando sobre esse futuro do trabalho, que é o retorno para o presencial, né? Que eu acho que muito tem se falado, a gente vê grandes organizações fazendo movimentos e pessoas abandonando essas organizações porque descobriram que o home office é uma oportunidade incrível, eu também acho que é incrível, e as empresas optaram por voltar.
Então, a minha sensação é que num futuro próximo a gente volte a um trabalho mais híbrido, e eu acho que já é muito real. Eu acredito muito no home. Eu acho que, pelo menos na organização que eu atuo hoje, ele se provou ok. E eu acho que o futuro do trabalho, Fê, ele tá direcionado para essa questão de híbrido mesmo. Só que eu acredito num presencial diferente do que a gente tem tradicionalmente. Então, o tradicional do presencial é você ir trabalhar de segunda a sexta, segunda a sábado, dependendo da sua carga, da sua jornada. E você tá lá, né? Você tem que cumprir um horário. Quando eu olho para esse trabalho híbrido, para o momento presencial de escritório, eu acredito muito que ele seja um ponto de encontro. Então, eu preciso encontrar meu time para passar um grande direcionamento estratégico, eu preciso encontrar o time para fazer uma comunicação de uma meta que a gente bate, eu preciso dizer que a gente vai mudar a direção porque tem alguma coisa que não está funcionando bem. Então, para mim, esses são os motivos em que você se reúne presencialmente de volta. Isso é o real hoje já do iFood. Eu acredito muito nisso, acho que a gente deve ir para um caminho desse, mas eu acho que tem essa nuvem aí pairando no ar de voltamos ou não voltamos, isso faz sentido ou não. Tem uma discussão também grande rolando sobre uma semana de 4 dias e não mais 5. Eu tava pensando justamente nisso agora. Então, acho que vai depender muito, é aquilo que eu te falei, é a escolha de cada organização, né? Sim. E eu acho que quando a organização ela dá escolha para as pessoas, fica mais fácil essa relação. Então, se eu posso escolher ir em momentos presenciais em que eu sou avisada previamente, em que eu consigo me programar para estar lá, é muito maravilhoso. Se eu tiver que ir todos os dias e for o meu combinado com a empresa, porque de repente eu exerço uma função imprescindível, eu tenho que estar no escritório, eu vou dar um exemplo, eu sou do time de facilities, eu cuido do prédio do escritório, tem que estar lá, tem que acompanhar, tem que ver. Então, acho que depende muito dessa transparência, eu acredito. Por isso que eu falei que eu sou possibilista. Eu acredito numa realidade em que transparência é a chave de tudo. Então, se a empresa joga limpo com você e você joga limpo com a empresa e diz, putz, não faz sentido para mim o home office, vamos encontrar um meio, o presencial, vamos encontrar um meio do caminho, eu acho que é para onde vai. E aí, saindo desse lugar, dessa nuvem ainda que não é tão clara, não tá abrindo um sol ainda, eu vou para um lugar de tecnologia, inovação, inteligência artificial. Então, acho que as empresas que olharem para isso, olharem para a tecnologia, fazer isso a seu favor, vão sair à frente sempre. Então, usar um chatbot, usar AI. A gente testou algumas coisas no iFood já, algumas deram erradas, mas vou dar um exemplo. A gente testou resumo de relatório por ChatGPT de feedback de avaliação de desempenho. Olha! Não ficou tão legal ainda. Temos que treinar ainda a AI, mas foi bem legal já testar. Então, acho que é isso, sabe? Você tem que começar a testar essas coisas. Para mim, a inovação tá nesse lugar. E ver onde que se aplica, né? Eu acho que o ChatGPT, no mínimo, uma vez por dia, para questões muito diferenciadas. Dia desses, eu tive que entregar uma série de mimos, né? No final do ano que a gente faz para alguns clientes. E eu falei, cara, é tanto endereço diferente. Eu virei para ele, vamos ver. Eu coloquei o ChatGPT. Você consegue colocar isso aqui numa trajetória que faça sentido saindo do bairro Brooklyn e para frente? Eu botou tudo numa ordem. Eu olhei e falei, gente, isso no Google Maps eu demoro tanto tempo para fazer. Então, isso já faz parte do meu dia a dia, vai fazer parte do dia a dia de muita gente, à medida que eles forem entendendo que isso realmente... Que não é, tipo, As pessoas têm receio ainda, né? De perderem o posto de trabalho para as inteligências, para a tecnologia. Quando, na verdade, você depende de um ser humano ainda para fazer com que uma inteligência artificial funcione, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, Fê, porque o nosso processo de avaliação, ele tem bastante inteligência por trás, né? Tem chat, tem sistema, tem algoritmo. Eu tenho até, inclusive, um algoritmo de diversidade para garantir equidade entre as pessoas, gênero, raça, lá. E aí, quando a gente olha para avaliação no geral, a sensação que eu tenho é que quando você usa a tecnologia e você entende que a tecnologia está ali para te ajudar, então a gente usa bastante a frase lá no iFood de eu preciso te dar dado, você é um líder do iFood, eu preciso te oferecer dados. E aí, com base nesses dados, você consegue tomar uma decisão mais justa.
Claro. Então, se eu te disser que a Mari e o Felipe atuam na mesma posição, só que o Felipe é homem, a Mari é mulher, e a Mari ganha menos que o Felipe, e que você tem a oportunidade de ajustar isso no próximo ciclo de mérito e promoção, é uma escolha humanizada sua. Então, eu te dou muito dado com tecnologia, com inteligência, e do outro lado eu tenho o fator humano tomando as decisões. Então, eu te dou muito dado. Se você disser para mim, Mari, eu prefiro manter essa pessoa nessa nota da avaliação de desempenho, porque eu preciso dar um recado mais duro, do que dizer para ela, como os algoritmos estão me dizendo que tá tudo ok, porque ela não vai entender que tem alguma coisa que ela precisa resolver. Ou o contrário também funciona. Baixe a nota dela lá de uma nota muito boa e coloque ela num lugar de ok e dê um recado para ela de que ela poderia ser essa pessoa que tá brilhando muito, mas que nesse momento tem alguma coisinha específica que ela ainda precisa corrigir, precisa ajustar. Então, é uma decisão humana. Então, você não tira a decisão humana. Então, acho que Isso é maravilhoso. Eu tinha que caminhar para finalizar o episódio, mas os meninos aqui vão me bater, mas eu preciso fazer mais uma pergunta. Mais uma pergunta não, uma ponderação, porque eu acho isso maravilhoso. A gente recebeu aqui a médica do trabalho que hoje trabalha na Acreditas, a Dani Cono, e ela estava falando que tudo é dado, né? Justamente sobre o assunto específico era venda de férias. E aí ela estava falando, cara, por que ninguém olha para venda de férias? Se você pega a venda de férias e começa a analisar os dados envolvidos nisso, você vai começar a entender a parte humana disso. Você vai olhar e falar assim, peraí, mas essa galera aqui, ó, tá no consignado. E se tá no consignado, vamos analisar a performance. Putz, mas a performance deles dessa época onde eles não tinham essa dívida até agora que eles têm mudou muito. E aí você vai olhando, vai abrindo um mar, uma clareza que você vai conseguindo entender o ser humano e não mais apenas o colaborador. Exato. E você fala sobre a tecnologia trabalhando a favor da diversidade, que é uma coisa que me deu um choque assim na hora que eu olhei e falei, calma, peraí, mas a gente tá falando de uma coisa tão humana, como é que a gente bota a tecnologia para trabalhar a favor disso? E no momento onde a gente tem pessoas criticando, por exemplo, o uso de inteligência artificial para identificar pessoas na rua, que ainda é uma grande questão, um grande ponto de exclamação, porque ainda não identifica tão bem e você tem injustiças grandes acontecendo por conta disso. Porém, a gente volta na questão de não é apenas tecnologia, é dado. Exato. Né? E aí com os dados você consegue, tipo, como você disse, tomar a decisão humana. Maravilhoso, maravilhoso. Você não precisa ser apenas a Mari, apenas o João, apenas a Alessandra, tipo, olhando e falando, cara, como é que eu vou tomar a melhor decisão aqui? Pera, né? Exato. Tem pra onde olhar. Até o líder, às vezes, né? A gente fala... Tem um jargão em People... Os mais tradicionais vão ter. Quem é de People vai rir agora. A gente fala que a gente não gosta de ser babá de líder, de liderança. A gente não gosta mesmo. Só que quando você impõe para que o líder tome uma decisão sem minimamente ter um dado, você vai ser o babá do líder. Porque ele vai te questionar milhões de coisas. Ele vai dizer para você... Mas Felipe, eu preciso saber quanto está a remuneração dessa pessoa. Mas Felipe, como é que está a equidade do meu time? Mas Felipe, dentro de peer groups diferentes aqui da minha área, que podem ser comparados, como é que está o salário dessas pessoas? Ou como é que essas pessoas estão avançando em desenvolvimento? O que você está oferecendo para um lado que não para o outro? Quais são os mecanismos que você tem para essas pessoas? O líder vai te pedir. Então, se você, enquanto RH, né, e por isso que tem uma coisa também que eu acho que vale ponderar, Fê, que eu senti muita diferença na empresa atual quando a gente criou uma área de People Analytics. Ok. Sempre foi do negócio. E a gente dependia do negócio fazer as análises para People. Quando essa área cresceu e nasceu dentro de People, onde eu tô, eu vi muita diferença das empresas que eu passei. Porque é mais rápido, é mais fácil, você tá com os dados ali na mão, você olha para aquilo e fala, tem algum ponto aqui importante, então você pega uma Pulses da vida, uma pesquisa de pulso, e você coloca isso no ar e vai entender o que tá acontecendo, se tem uma discrepância muito maior em uma área com um líder em específico, aí você vai entender quem são as pessoas, o que tá acontecendo, então você consegue dar mais dados para esse líder tomar uma decisão. E é o que a gente fala lá no iFood. Eu preciso dizer para esse líder como essa pessoa também tá. Então, a gente chama de health check.
eu faço pulso para entender o health check dessa pessoa. E eu falo pro líder, a gente não vai falar sobre isso quando a gente for discutir que o Felipe é um talento, como você já disse que é. Mas aqui a gente vai olhar, em algum momento tá aqui a informação para você de como o Felipe se sente dentro do iFood, dentro da organização, e você precisa olhar para isso, porque talvez a gestão de consequências tenha a ver com isso. Talvez o Felipe não tá se sentindo desafiado, talvez ele precise, que você precise ter uma conversa melhor de carreira com ele, talvez você precise conversar com ele sobre o desenvolvimento dele. Então, eu acho que se você não tem essa bagagem de dados, você vira esse termo ruim, que é o babado líder. Não que não aconteça, tá? Acho que tem alguns casos que ainda acontece, acho que o dado ainda ajuda, inclusive, a quebrar alguns preconceitos, algumas discriminações, porque ele tá ali, os números estão aqui, você ajuda cara. O líder a identificar até se ele tá tendo uma preferência. Mesmo. De repente tem uma afinidade maior com você e não com o Lucas que tá aqui do nosso lado. E aí eu privilegio você e não o Lucas. E aí eu tenho dado ali para dizer, olha, parece que tá estranho aqui. Não vale rever a sua decisão? Então, ou não vale rever a sua crença, meu amigo? Só que também acredito que o futuro, voltando à sua última pergunta ali do futuro do trabalho, ele também tem a ver com isso. Porque também não adianta eu só dar o dado, eu preciso gerar um insight para essa liderança. E eu acho que a gente não chegou nesse lugar ainda enquanto people. Tá. Então, para mim, isso é uma inovação que a gente deve caminhar no futuro. Que é eles a habilidade de... de entender, tá aqui os dados, mas tá vendo esse ponto aqui em relação à carreira? Você precisa ter uma conversa diferenciada com essa pessoa, porque tem um ponto aqui que tá chamando atenção. Ou eu olhei aqui o health check e essa pessoa não tá se sentindo muito bem. Vale você chamar essa pessoa, ter uma conversa, entender se ela tá cansada, se ela precisa de umas férias. Sim. Então, gerar esses insights também para a liderança, eu acho que tem a ver com o futuro, para onde a gente vai enquanto área de gente. Incrível. Bom, nós agora sim estamos mesmo nos caminhando para o final do episódio. Raciocinando é a fusão de duas palavras que eu gosto muito, que é raciocínio e relacionamento. Então, é basicamente entender como lidar com gente, ou como o termo técnico diz, a tal do relacionamento interpessoal. Mas eu acho que para cada visão, para cada pessoa que senta aqui, raciocinando talvez tenha um aspecto diferenciado, um ponto de vista diferenciado dentro do que você já aprendeu em relação a people, em relação a gente. O que raciocinando significa para você? Eu acho que tem tudo a ver com gente. E com esse lado humanizado, né? A gente precisa de pessoas pensantes e pessoas que consigam, que se sintam à vontade onde elas estão, no ambiente que vivem, para conseguir contribuir. Então, para mim, raciocinando tem a ver com isso, com pessoas que estão ali, que têm boas ideias, que estão... É o famoso vestir a camisa, né? Estão afim, estão querendo falar, estão querendo mover algo, seja por um desejo pessoal, seja por um desejo coletivo, eu quero movimentar algo para o futuro. Então, para mim, tem a ver com isso. Muito bom. Essa câmera aqui é a sua câmera, eu quero que você se sinta à vontade para falar qualquer coisa que você queira, se quiser promover suas redes sociais, se quiser promover alguma coisa que você ou a sua empresa estejam fazendo, você fica à vontade. Boa. Primeiro agradecer de novo por essa oportunidade incrível de estar aqui, te conhecer, Fê, conhecer o time aqui que está por trás das câmeras. Acho que a minha palavra final aqui é talvez uma dica que eu já recebi de algumas pessoas e que eu acho que coisas boas a gente tem que compartilhar e passar adiante. Meu pedido é sejam possibilistas, não tenham medo dessa tecnologia, ela está aí a nosso favor. Algumas posições deixam de existir, claramente, mas outras novas vão surgir com essa demanda de tecnologia. Então, não tenham medo de arriscar, não tenham medo de testar, testem pequeno, fiquem grandes, para a gente chegar num lugar melhor de people. E pensem, eu gosto muito de falar que a área de people e as pessoas no geral, Fê, elas precisam estar com a mala pronta. Ok. E o que é essa mala pronta? Eu costumo dizer que você está na plataforma do trem, imagine que essa mesa aqui é uma plataforma de trem, seja ele qual o destino for, e você precisa estar ali, você está esperando o trem. Mas se você não tiver com a sua bagagem, com a sua malinha, você não vai entrar no trem. Então, acho que a gente de people, as pessoas no geral, elas precisam ter a sua malinha. Seja ela uma mala completa, seja ela uma mala
na metade, mas elas precisam estar prontas para entrar nesse trem. Então, acho que a minha dica é, acho que como people, eu vejo um people ainda muito tradicional, um people ainda muito suporte de negócio, eu não gosto dessa palavra. Eu acho que a gente faz parte da estratégia, a gente faz parte do jogo. Então, acho que se colocar desse lado da mesa é importante. Então, acho que minhas palavras finais são essas. E como é que as pessoas te encontram? Muito bem, @Mariane Pieroni, Instagram, e Mariane Pieroni também no LinkedIn. Muito bem. Entre palavras que a gente já não gosta mais de usar e que estão a cada dia mudando um pouco mais, entre fazer menos, mais do mesmo e descobrir novas formas de pensar, de tomar decisões, entre usar a tecnologia a nosso favor para seguir tomando decisões humanas, o tema de diversidade e inclusão e também de desenvolvimento de talentos, ele é perene em todas as empresas. Graças a Deus, nós temos hoje cada vez mais a necessidade das empresas olharem para isso, seja porque elas acharam que era obrigatório olhar para isso, ou seja, porque elas realmente valorizam isso. Acredito que existe uma linha tênue entre esses dois mundos, mas acho que aos poucos vai se tornar cada vez mais queremos olhar para isso do que precisamos olhar para isso. A gente vê que quanto mais a gente conhece as pessoas que trabalham dentro das empresas, mais o seu negócio tende a prosperar. E tem gente que ainda não consegue fazer esse link entre negócio e gente. Porque se eu der muita atenção para minha equipe, eu deixo de olhar para o meu produto, para o meu cliente, para o meu serviço. Até jogador de futebol hoje é completamente escaneado de cabo a rabo para entender aonde pode doer. Onde pode doer, não onde dói. Onde pode dar algum problema dentro do investimento que eles fizeram, milhões de reais em passes, jogadores e tudo mais. Por que dentro de uma empresa você não vai entender justamente aonde dói, onde pode doer no seu colaborador, aonde ele pode, de repente, melhorar ainda mais, ser desenvolvido? E dentro desse discurso enorme que eu estou fazendo para fechar esse episódio, fica essa dica que ela falou agora. Sejam possibilistas. Uma palavra que eu aprendi aqui hoje, que eu espero que muita gente acabe aprendendo também. Para tudo tem possibilidades, para tudo tem caminhos, para tudo tem soluções. Não vamos ser tão otimistas e nem tão pessimistas ou realistas, que é só uma palavra para dizer que você não é pessimista. Esse episódio de hoje é um dos meus favoritos de longe, mas é aquela coisa, todo episódio que fala de gente é um dos meus favoritos. A rede social do Relaciocinando é @Relaciocinando Podcast no Instagram, Relaciocinando Podcast no YouTube. E se você pesquisar por Relaciocinando e ele insistir que você está procurando por Relacionando, diga não, clique em estou falando sim de Relaciocinando. Vamos insistir para mostrar para o algoritmo do YouTube que o Relaciocinando, ele existe, ele está cada vez mais sólido e porque vocês fazem parte disso, a gente vai muito longe. Obrigado por ter ficado com a gente em mais um episódio e até a próxima.